Quando os mitos sussurram, gritam ou cantam, eles frequentemente falam de transições sutis entre a vida e a morte, entre o animal e o humano, entre este mundo e o próximo. As criaturas a seguir vêm de diferentes culturas, mas há algo que as une. Elas trazem mensagens mais antigas que a linguagem e mais poderosas que a razão. Número 7. Banshee. Uma aparição do folclore irlandês, uma figura feminina fantasmagórica que anuncia a morte através de seu lamento fúnebre. Seu nome vem de Beanside, que significa mulher do reino das fadas. Dependendo da região, ela aparece como uma velha de cabelos desgrenhados, uma jovem bela de rosto pálido ou como uma voz invisível no vento. Disse que ela se manifesta especialmente em famílias antigas, muitas vezes em cemitérios ou perto da água. De uma perspectiva científica, a Banshee pode ser vista como uma expressão coletiva do processo de luto, um mito que dá uma forma reconhecível à ideia da morte iminente. Seu lamento fúnebre é o eco do medo profundo da perda, da mudança e do silêncio que se segue à vida. Em alguns relatos, ele é explicado acusticamente por sons de animais, como o grito noturno da coruja das torres ou o latido de raposas, que podem ecoar de forma assustadora pela paisagem irlandesa. A Banshee não representa uma ameaça direta. Na verdade, ela é um presságio, um som assombroso que ecoa entre mundos. Número 6. Górgona. Estas são 3 irmãs da mitologia grega, mas apenas uma delas, Medusa, alcançou a verdadeira fama imortal. Com cabelos de serpente e um olhar fixo que petrifica as pessoas, ela se tornou o símbolo da beleza mortal. Originalmente, as górgonas eram demônios marinhos aterrorizantes, forças caóticas e selvagens do antigo mundo primordial. Só mais tarde Medusa, a mais conhecida das górgonas, tornou-se uma figura trágica, amaldiçoada pela deusa Atena e eventualmente morta pelo herói Perseu. A górgona é um símbolo da feminilidade perigosa, da natureza insuportável do olhar, do confronto com a verdade, o trauma e o abismo. Sua cabeça era usada em escudos como forma de defesa e em templos como símbolo de proteção. Do ponto de vista biológico, a ideia do olhar mortal pode lembrar as serpentes, cujo olhar fixo instintivamente provoca fuga ou paralisia no reino animal, um legado evolutivo. A górgona é como um espelho. Quem quer que ela alcance, verá a si mesmo refletido em sua paralisia, seu terror e sua impotência. Número 5. Makara. Uma criatura da mitologia hindu e budista. Uma criatura híbrida de animal terrestre e aquático, representada com a tromba de um elefante, a cauda de um peixe e o corpo poderoso de um crocodilo. Na Índia, o Makara frequentemente serve como montaria de seres divinos como Varuna ou Ganga. Sua forma está sempre mudando, às vezes com a cabeça de um golfinho, às vezes com um corpo escamoso, pernas de grifo ou asas de dragão. Essa ambiguidade o torna fascinante. Ela une opostos, água e terra, animal e divindade, força e fluidez. Em alguns templos, o Makara pode ser encontrado nas portas como o guardião do limiar entre o mundo e o cosmos. Zoologistas apontam possíveis modelos reais, como os gaviais do Ganges, crocodilos primitivos ou golfinhos de água doce que habitam a região indiana, mas raramente são vistos. Nelas, o estranho se funde com o sagrado e nos lembra que aquilo que parece estranho muitas vezes nos leva à origem. Número 4. Tengu. Uma criatura lendária japonesa, metade humana, metade pássaro, com rosto vermelho e nariz comprido. Originalmente temido como um espírito maligno da montanha, sua imagem se transformou ao longo dos séculos na de um guardião ambíguo. Ele vive em florestas isoladas, domina uma arte marcial excelente, seduz monges com vaidade e pune a arrogância. O Tengu, em sua evolução, reflete a tensão entre natureza e cultura.
Ele personifica a natureza selvagem, mas também a sabedoria que surge do isolamento. Algumas interpretações o consideram um símbolo de ego excessivo ou autossuficiência, enquanto outras o veem como um mestre astuto e sagaz. Biologicamente, ele se assemelha a aves de rapina, como o milhafre preto ou os busardos, que sobrevoam as florestas do Japão. Suas silhuetas ao entardecer podem ter servido de inspiração para figuras aladas misteriosas. O Tengu é um teste fascinante. Aqueles que sobem a montanha não encontram o mal, mas a si mesmos. Número 3. Selkie. Elas vêm das lendas da Escócia e da Irlanda. Focas que, durante a lua cheia, tiram suas peles e caminham como humanos em terra firme. Na maioria das situações, são mulheres que ficam presas contra a própria vontade. Um homem rouba sua pele e ela fica sem acesso ao mar, à liberdade, a si mesma. O mito da Selkie é profundamente melancólico. Ele trata de desenraizamento, um sentimento de perda, saudade e anseio. Psicologicamente, representa a perda de identidade, especialmente de figuras femininas que muitas vezes precisam se submeter a papéis sociais. A conexão com as focas é evidente. Seu olhar profundo, movimentos quase humanos em terra e chamados suaves e assombrosos podem parecer quase sobrenaturais ao entardecer. Especialmente em ilhas remotas, onde a linha entre a realidade e a lenda muitas vezes se confunde, a Selkie torna-se uma espécie de ponte entre os elementos. Ela não representa uma ameaça. Ela é aquilo que os humanos lhe roubaram e desejam recuperar, mas apenas quando já é tarde demais. Número 2. Cupido. A maioria das pessoas provavelmente o conhece como Amor, o deus romano do amor. Uma criança com asas, um arco e flechas que atinge corações aleatoriamente e os incendeia. Mas, por mais inofensivo que ele pareça, seu poder é igualmente perigoso. Ele une desejo, paixão e caos. Seu equivalente grego, Eros, era, nas primeiras representações, um deus primordial, poderoso e significativo. Ele não era uma figura infantil, mas sim encarnava uma energia selvagem, indomada e criativa. Só mais tarde, Cupido se tornou uma criança rechonchuda, o mascote das ideias românticas. Psicologicamente, ele simboliza o inconsciente, a atração repentina que guia nossas ações sem que a compreendamos. Neurologicamente, pesquisadores discutem em detalhes os mecanismos hormonais no cérebro humano que desencadeiam o apaixonar-se, como dopamina, ocitocina e adrenalina. Cupido, na verdade, não dispara flechas, mas seu efeito é mensurável. O amor, quando nos encontra, não segue nenhum plano. Cupido representa o imprevisível, aquilo que surge quando o controle falha e o sentimento assume o comando. Número 1. Lindworm. Uma criatura clássica de dragão da Europa Central. Geralmente com forma de serpente e duas patas, com ou sem asas, mas sempre imponente e formidável. Vive em cavernas, guarda tesouros e devora donzelas e cidades inteiras. O termo Wurm vem da palavra do alto-alemão antigo Wurm, que significa o mesmo que serpente ou dragão. Paleontólogos que estudam a vida antiga por meio de fósseis suspeitam que o mito do Lindworm surgiu a partir da descoberta de fósseis de grandes vertebrados, como ossos de mamute ou de rinocerontes extintos. Seus crânios com grandes cavidades e chifres poderiam ter sido interpretados como crânios de dragão pelas pessoas do passado. O Lindworm não é uma criatura inteligente, é um fenômeno natural que tomou forma. Enchentes, deslizamentos de terra ou doenças eram atribuídos a ele. Assim, o Lindworm torna-se um símbolo do incompreensível e do desafio para o herói que o enfrenta.